Shalom, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um ensino, mais uma aula sobre Jesus. Vamos começar, né, com uma oração, pedir para que o Senhor venha falar novamente conosco, que Ele venha nos dar sabedoria e entendimento sobre tudo aquilo que será falado hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero engrandecer o Teu nome e te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, por toda a Tua palavra que tem sido imprimida nos nossos corações. Todos os Teus ensinamentos, Pai, guarda ele nos nossos corações, blinda ele. Grava para que nós caminhamos segundo a Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor já tem escrito desde a eternidade. Que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para receber da Tua palavra, da Tua porção que o Senhor separou para o dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Bíblia na mão, caneta, marcador de texto, tudo ok aí? Vamos lá? Nós estávamos falando aí em Mateus, depois que nós passamos o ensinamento sobre as crianças, né? Como que elas eram instruídas na palavra. Então nós finalizamos aqui. Eu preparei aqui um postzinho só para nós trazer a lembrança, então, de tudo que nós já falamos nesses dias. Então nós começamos, né, com aquelas 4 perguntinhas, né? Eu espero que vocês tenham anotado aí. Falamos também quem profetizou sobre o nascimento, né, de Jesus. Falamos também sobre a perseguição, sobre Jesus, né, como projeto de Deus na vida de José e Maria. Também citamos ali como José guardou a vida de Maria, né, em oculto, preservando assim então também a vida de Jesus que já estava no ventre de Maria. Falamos também, né, da perseguição sobre Jesus desde o seu nascimento. Também falamos sobre a evolução, né, do seu nome, do nome de Jesus, até chegar ao português, né, começando lá com Yeshua. Falamos, então, né, na semana passada sobre o Talmidim, como as crianças judias eram educadas, né, a partir dos 6 anos até chegar ali dos 14, e a partir dos 14 até os 30, onde eles se tornavam, então, um Talmidim e viriam se tornar, então, uns rabinos. E falamos também acerca do batismo, um pouquinho ali, o batismo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir nos textos, então, irmãos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso Senhor Jesus no deserto, sobre esse processo em que ele passou lá no deserto, e também depois eu quero falar no final, aí vamos estar conversando um pouquinho sobre o João, né, sobre o propósito de João, né, qual que era o seu propósito. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Marcos 1, versículo 8 vai dizer assim: Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Imediatamente o Espírito conduziu para o deserto. Então aqui agora nós vamos ver que aqui então João já tinha cumprido o seu papel, né, de ter batizado Jesus. Ele testificou disto, dizendo que ele era o Cristo, que a tarefa dele era de batizar até que ele encontrasse o Cristo, até que ele visse repousar o Espírito e nele permanecer. E nesse caso aqui aconteceu. Imediatamente então o nosso Senhor foi levado para o deserto. E aqui agora eu quero falar um pouquinho sobre esse processo do deserto que aconteceu com Jesus. E às vezes nós lemos, né, e achamos que esse processo foi algo simples, algo que passou rápido, mas nós não demos conta de tudo que aconteceu dentro desses 40 dias e 40 noites ao qual ele ficou no deserto. Então, Mateus 4:1 vai dizer assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então eu quero, vocês viram que eu deixei aqui uma cor diferente, o jejuou.
Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, né? Falar um pouquinho sobre o jejum. E por que que justamente Jesus começou com o jejum, já como o seu propósito, né? Primeira coisa que ele foi levado para o deserto e ele dá início com um jejum. Eu peguei um artigo aqui, esse artigo ele é de John A. Harvey, e ele vai estar falando um pouquinho sobre o jejum para nós esclarecermos, porque acredito que muitos têm uma ideia um pouquinho errônea da questão sobre o jejum. Preferi trazer hoje aqui para a gente ter uma clareza maior acerca do assunto. Ele vai dizer assim nesse artigo: existe hoje uma ênfase renovada no jejum entre os cristãos sérios, né? Entretanto, muitos praticam este exercício sem compreender seu verdadeiro valor ou essência espiritual. Se deixarmos de compreender o tipo de jejum que Deus deseja, corremos o risco de ser ineficazes, como os fariseus do Novo Testamento, ou fazer sacrifícios como os pagãos. Ele segue dizendo assim: o jejum era praticado no Velho Testamento como um instrumento para ajudar alguém a se humilhar diante de Deus. Então, observe isso aqui. O jejum era praticado no Velho Testamento como um instrumento para ajudar alguém a se humilhar. Esse era o objetivo do jejum, se humilhar diante de Deus. Tem um texto lá em Esdras 8, versículo 21. Ele vai dizer assim: então eu proclamei ali um jejum junto ao rio de Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós e para os nossos pequenos e para toda a nossa fazenda. Quando eu li esse versículo aqui, me chamou muito a atenção quando ele falou aqui que o jejum que ele fez, ele ia buscar um caminho para os nossos pequenos, ele diz aqui. Então, o jejum não era somente para ele. Ele diz que, ó, e para toda a nossa fazenda. Isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a compreender o porquê que Jesus então fez esse jejum. E mais para frente nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Mas guardem esse versículo aí. O salmista também falou do propósito do jejum. Salmos 35, versículo 13. Ele diz assim: mas quanto a mim, quando eles estiveram enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei a minha alma com um jejum. A minha oração retornava ao meu próprio peito. Então aqui ele fala novamente sobre essa humilhação. Quando Acabe respondeu às palavras de juízo do profeta através de jejum com pano de saco, Deus comentou com Elias: não viste que Acabe se humilha perante mim? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. Ele vai dizer assim: vês tu como Acabe se humilha diante de mim, como ele se humilha diante de mim. Não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre sua casa. Olha que poderoso. Então aqui agora nós começamos a ter um pouquinho de clareza sobre realmente o que quer dizer esse jejum. Uma das palavras hebraicas traduzidas por jejum pode também ser traduzida por humilhação, como em Esdras 9:5. Jejum também está subentendido nos versículos bem conhecidos citado como a chave para o avivamento. Esse versículo ele está lá em 2 Crônicas 7:14, que é uma chave para o avivamento. Olha só esse versículo. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, olha, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que poderoso esse versículo. E olha que poderoso também o jejum. Esse jejum que feito da maneira correta, se humilhando, pode trazer esse novo avivamento. Pelo menos é o que diz aqui, através desses textos, através desses versículos. Tiago, o escritor do Novo Testamento, que fala com um sabor, né, do Velho Testamento, também se referia ao jejum quando usava a palavra
humilhai-vos. Em Tiago 4, versículo 9 e 10. Estai aflitos, e levantai e chorai, e converta-se o vosso choro o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então aqui nós vemos que esses textos aqui, ele está falando sobre o jejum, sobre humilhação. E aí, se você olhar, né, para Jesus, ele inicia esse processo do deserto com humilhação. E aí eu fico pensando por que que Jesus precisaria se humilhar? Por que que ele precisaria se humilhar, sendo que ele era perfeito? E mais, aqui nós vemos aquele primeiro versículo ali em Esdras, onde que ele jejuou, ele se humilhou por conta dos seus pequenos e por conta da sua fazenda. Ou seja, a sua humilhação, esse jejum para se humilhar era para ele e para terceiros. E aí eu comecei a compreender que justamente Jesus, mesmo não precisando, que ele era perfeito, ele deu início com um jejum, se humilhando também por terceiros, ou seja, por mim e por você, em prol de toda a humanidade, todos aqueles que ele ia resgatar. Então, por isso que ele inicia esse processo do deserto com um jejum, se humilhando. Olha que tremendo. Esse jejum não era para ele se conectar mais com Deus, nada. Não tinha outro propósito. Essa humilhação era justamente uma forma de intercessão, de interceder por aqueles que ele futuramente ia resgatar. Em Filipenses, tem um texto que vai dizer assim, ele diz assim, Filipenses 2:5, que haja em vós a mesma mente, né, ou o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo igual a Deus, mas fez-se, versículo 7, mas fez-se sem reputação, é, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então aqui também esse texto ele acaba dizendo para nós que esse sentimento de Jesus esteja sobre você também. Vê que essa questão de se humilhar já não é de agora, dele como homem, já vem da eternidade, vem do Cristo, o eterno. Então aqui, se nós observarmos algo, aqui, irmãos, até aqui Jesus tinha aprendido a letra, a parte teórica. E o nosso ensino, ele vem da parte teórica e da parte prática. E agora Jesus estava fazendo o que até aqui ele fez a parte teórica. E quando ele é encaminhado para o deserto, então agora ele começa a prática. Por quê? Porque agora, no deserto, ele se humilhando a sua carne, ele começa a formar o Cristo, aquele que se humilhou na eternidade para se tornar em forma de homem. Agora, Cristo vai ser formado, a parte eterna vai começar a ser introduzida nele, vai ser formada, vai ser aflorada nele, a partir do processo do deserto. Assim como nós, acontece da mesma forma. Cristo ele precisa ser formado em nós, assim como a Bíblia diz para nós termos a mente de Cristo, ela não diz para você ter a mente de Jesus, ela diz tenham a mente de Cristo. Então nós precisamos renovar a nossa mente, ou seja, o conhecimento, a sabedoria, os textos, a teoria. Mas e a prática? Agora a prática também vem pelo comportamento, vem pelas ações, vem pelas experiências. Isso é ter agora Cristo sendo formado no nosso corpo, que é o que está acontecendo agora com Jesus aqui no deserto. Por isso que assim como o Cristo na eternidade se humilhou para vir para a terra como homem, agora ele começa esse processo agora também da mesma forma, com humilhação no deserto. Amém? Então, eu acredito que acho que ficou bem claro, né? Essa parte da humilhação de Jesus.
E eu acho bacana também, porque vai ter um outro texto em 2 Coríntios, que quando você faz um jejum ou quando você se humilha a carne, você enfraquece a sua carne. O corpo fica fraco. Mas aí tem um texto, lá em 2 Coríntios, que ele vai dizer assim, 2 Coríntios 12:10. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. Por quê? Quando ele se humilha, como no texto que nós lemos ali em cima, em 2 Crônicas, que quando o povo se humilha, quando o povo busca o Senhor, ele ouve lá do céu. Então, a mesma coisa que, por isso que quando você enfraquece a carne, quando você se humilha, o Senhor te ouve, o Senhor sonda o seu coração e ele age. Mas isso se dá através do quê? Da humilhação da carne. É você deixar os seus desejos, é você querer algo e não ir fazer. Vamos dar continuidade aqui. Partindo disso, nós vamos para uma outra fase bem cheia de detalhes. Porque aqui Jesus, então, ele vai para o deserto, né, é levado para o deserto, com esse propósito de ele ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que ele faz é se humilhar perante o Senhor, para interceder tanto por aquela situação quanto por aqueles que ele iria resgatar. Então ele começa se humilhando. No final dos dias que ele ali estava, ele teve fome. E aí agora vem aquele famoso debate, né, onde ele resiste, então, onde Jesus resiste às investidas de Satanás. E eu quero falar um pouquinho agora sobre esse debate ao qual os dois tiveram ali, Satanás iniciando e Jesus rebatendo com as escrituras. E a gente lê esses textos ali, às vezes de uma forma um pouquinho rápida, e a gente não observa os detalhes que há por trás. Quando nós nos aprofundamos, a gente começa a ver muitos detalhes que há por trás dessa discussão, que vai muito além do que somente esses textos rápidos, aquele debate. E eu quero trazer isso hoje, que eu acho que vai ser bem bacana. Mateus 4:3, ele vai dizer assim, que é onde começa. Ele vai dizer, e quando veio a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Por quê? Depois dos 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. E aí, o Senhor, ele tinha recém saído, né? Ele teve ali 40 dias antes, ele teve saído do seu batismo, e ele viu os céus abertos e uma voz dizer, este é o meu filho amado. O Senhor recém tinha falado para ele que ele era o filho. E Satanás veio tentar ele justamente no quê? Na sua identidade. E eu fico pensando assim, quantas coisas Deus fala para nós. E daqui a um pouco Satanás vem nos tentar naquilo, vem tentar fazer com que a gente tenha dúvidas sobre aquilo que Deus falou sobre as nossas vidas. E olha que poderosa a resposta aqui que ele diz. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí eu deixei essa referência, a resposta que o Senhor deu, está lá em Deuteronômio 8, versículo 3. Se você quiser anotar, e depois você pode ir lá procurar, pode grifar, botar como referência na sua Bíblia. E observe que aqui embaixo, ó, eu deixei ele uma outra frasezinha aqui que diz assim, ó, tentou a carne, o corpo. Por quê? Nós já estudamos aqui, né, outros estudos, acho que até a Suzana trouxe aqui, numa outra ocasião, sobre nós sermos seres tripartidos. Né? Como isso? Nós somos alma, corpo e espírito. Então, seres tripartidos. E essa conversa de Jesus aqui, esse embate de Jesus com Satanás, você vai observar que Jesus ele foi tentado nas três esferas. Então, aqui a primeira foi no corpo, porque ele teve fome. Então, ele foi tentado no corpo. Agora nós vamos observar o próximo texto. Versículo 5, ele diz assim, então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, ó, novamente, atacando a identidade de Jesus, lança-te aqui abaixo,
porque está escrito, olha Satanás usando as escrituras, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás usou Salmos 91:11 contra o Senhor. E aí o Senhor ele responde assim, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Referência a Deuteronômio 6:16. E como que ele pode ter tentado com esse texto a alma? É simples, porque aqui ele diz assim, se tu és o filho, como ele falou no primeiro texto. Só que olha o que ele diz aqui já logo em seguida. Se tu és o filho, lança-te aqui para baixo, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Quando ele fala assim, a teu respeito, ele está dizendo assim, ao filho. Você realmente é o filho de Deus? O que ele atacou? Olha, a identidade. Quem Jesus é. Que é onde está a alma, a personalidade. Então aqui ele ataca Jesus na sua alma. E o Senhor Jesus devolve ele novamente com um texto. Próximo versículo, versículo 8. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei, se prostrados me adorares. Quando ele fala que se prostrados me adorares, adoração tem a ver com algo espiritual. A adoração é espiritual. Então aqui essa tentação foi no espírito. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Deuteronômio 10:20. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então aqui ele tentou no espírito. Irmãos, eu não sei se vocês repararam aqui, eu vou voltar os textos aqui, eu quero que vocês observem as respostas de Jesus. Aonde que está a referência? Esse aqui foi o primeiro debate. A referência, Deuteronômio. Segundo texto, a referência, Deuteronômio. O terceiro, a referência, Deuteronômio. Conseguiram observar que todas as respostas de Jesus foi baseada em Deuteronômio? E aí, quando eu observei isso, eu disse, tem um porquê, tem que ter um porquê dele ter respondido todas essas questões com esse livro. Aí eu fui pesquisar, fui procurar no livro lá. E aí eu peguei aqui na minha Bíblia a capa do livro Deuteronômio. Eu cheguei até a tirar uma foto para postar aqui para vocês, para ver o que diz aqui na capa do livro. Olha o que ele diz. O título deste livro, do Pentateuco, Deuteronômio, vem da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e significa segunda lei, ou repetição da lei. Na verdade, a expressão é uma tradução incorreta do capítulo 17, versículo 18, que diz uma cópia desta lei. Nós vamos entender o porquê. Todavia, é um título apropriado, visto que grande parte do livro contém repetições das leis encontradas em Êxodo, Levítico e Números. Ou seja, Deuteronômio, ele contém como se você pegasse esses três livros, todas as ordenanças do Senhor, os mandamentos, e incluísse em Deuteronômio. Por isso que ele usou justamente Deuteronômio, onde contém todas essas leis. Só que aí eu pensei, mas tem que ter algo a mais aí nesses textos. Não é possível que seja somente por isso. Então eu peguei esse texto ali de Deuteronômio 17, versículo 18, para ler ele. E você vai ver que eu deixei algumas partes desse texto aqui, ele está com outras cores. E eu quero que você observe aqui esse texto. Ele vai dizer assim, tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração, não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata e ouro. E acontecerá que, quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma
cópia desta lei, como foi falado no início, em um livro, do que está diante dos sacerdotes os levitas, e ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender e temer o Senhor seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, para fazê-los, para temer, guardar e fazer. Versículo 20, olha o que ele diz: para que o seu coração não se exalte acima dos seus irmãos, e para que ele não se desvie do mandamento, para a direita ou para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, e ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, trouxe aqui embaixo, aqui, ó, tem dois textos. Se vocês puderem buscar, eu não trouxe aqui porque já fiz de propósito, que era para vocês ir buscar lá na Bíblia de vocês. Ezequiel 28, Ezequiel 28. Coloquei o versículo 17, mas eu quero ler a partir do versículo 12. Ezequiel 28. Olha o que ele vai dizer. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, aula retrasada, que eu falei que o Senhor ele fala tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Então, às vezes, nós precisamos discernir se o Senhor está falando algo natural ou algo espiritual. E nós vamos achar alguns textos dessa forma. Você vai observar aqui agora que nesse texto ele começa falando de algo e daqui a um pouco parece que ele muda completamente, parece que é outro texto, parece que para de fazer sentido. Mas nós vamos observar aqui sobre quem ele está falando. Ezequiel 28:12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Olha, ele estava falando sobre o rei de Tiro. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Agora, olha o versículo 13, como que parece que muda. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Ué? Não tem nenhum texto que fala que Tiro esteve no jardim. Então, quer dizer, ele está falando de outra coisa aqui. Vamos dar seguimento aqui. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Observe que esse ouro, o ouro não é pedra preciosa. O ouro, na verdade, é um metal. Mas vamos dar continuidade. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Ou seja, esse ser ao qual ele está se referindo, primeiro, ele tinha toda a cobertura, porque ele tinha as pedras preciosas. Lembra do peitoral do sacerdote, que ele tinha aquele peitoral com todas as pedras? O que que acontece? Então, ele era um sacerdote, ele tinha essas pedras. Então, esse ser, ele era um sacerdote. Outra, esse ser também, ele tinha pandeiros no seu corpo. O seu corpo entoava sons. E agora vocês se lembram que as pessoas falavam que Lúcifer era um regente do coral no céu? Mas não era. Na verdade, todo o seu ser entoava sons. Todo o que ele era, o que ele fazia era para adorar o Senhor, era para apontar para o Senhor. Então, o próprio nome Lúcifer, ele significa o portador da luz. Então, tudo que ele era, tudo que ele fazia, o som que entoava através do seu corpo era para glorificar o Senhor. Então, por isso que o pessoal um pouco se confunde, porque isso aqui era o que estava no corpo dele. É a mesma coisa nós, quando a pessoa que tem o dom para cantar ou para entoar qualquer som a partir do seu corpo, está glorificando o Senhor. Vamos continuar. Versículo 14 vai dizer assim, ó: Tu és querubim ungido que cobre. Olha, então já sei que esse ser é um querubim e que cobre, tem cobertura. A gente viu pelas pedras preciosas. Então era um sacerdote esse querubim. Eu estabeleci assim: tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Umas versões vão dizer das pedras afogueadas. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
por causa da amplitude das tuas contratações. Olha esse texto aqui. Por causa da amplitude das tuas contratações. Essa minha versão aqui, ela é King James. Olha o que ele diz, o que ela diz aqui na Almeida. Olha o que ela diz assim, no versículo 16. Na multiplicação do teu comércio. Quem assistiu a ministração no domingo vai entender esse versículo aqui. Foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Olha o versículo 17. O teu coração, o teu coração se elevou. Olha o que nós lemos no texto de Deuteronômio. Guardando aquela lei, tendo aquela lei, para que o coração não se elevasse, além do irmão. O teu coração se elevou por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Lancei por terra, lançou ele por terra. De diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Amém? Vamos lá para o outro texto que eu deixei agora em referência, Isaías. Vamos voltar ali, 2 livros. Isaías 14. Coloque aí na sua Bíblia como referência, irmãos. Vai ficar muito fácil para você estudar depois. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer? Deixa eu até ver como é que está aqui nessa outra versão. Ó, na Almeida vai dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueceste as nações. Olha o versículo 13. Porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. E aqui ele segue, revelando aquilo que estava no seu coração. Então, quando eu observo esse texto aqui, né, de Jesus citando Deuteronômio com todas as leis e falando sobre o coração, eu comecei a buscar esses textos e o que o Senhor me falou foi justamente isso. Aqui o Senhor Jesus ele estava falando, ele estava trazendo isso para Lúcifer, porque Lúcifer, por que ele caiu? Por causa dessa corrupção no seu comércio, o comércio que ele fazia. O que ele estava tentando fazer com Jesus ali no deserto? Estava tentando barganhar, negociar com Jesus. Transforma essa pedra em pão, te joga daqui. Estava testando. Agora, todos esses reinos eu te dou se prostrado me adorares. Estava negociando com Jesus. Mas Jesus trouxe todos esses textos para ver se caía a ficha dele. Dizendo assim, eu sei que o teu coração se elevou, mas o meu não vai se elevar. Eu guardo todas essas leis justamente para conservar o meu coração. Então, através dessas respostas que Jesus trouxe, através aqui desses textos de Deuteronômio, o Senhor estava falando justamente mostrando o coração dele para Lúcifer, para Satanás, dizendo: o meu coração não é igual ao teu, é corrupto. E observe que Jesus, quando ele é crucificado e ele nasce novamente, quando ele ressuscita, ele herda o reino. Amém? Então agora o reino é dele. O que Lúcifer estava tentando fazer? Antecipar o reino para o governo para Jesus. Só que Jesus não quis. Assim como nós falamos no domingo, Jesus preferiu passar o processo que ele tinha que passar. Ele não quis dar um jeitinho. Ele não quis se livrar de todo o processo de ser Cristo ser formado nele, de ele passar por todas as ofensas, de ele passar pelo abandono dos seus discípulos, passar por aquele processo de cruz. Ele não quis deixar isso claro. Então aqui ele mostra o coração dele para a luz. Amém? Mais um detalhe sobre esse texto. Quando nós lemos aqui, versículo 11, olha o que ele diz aqui nesse versículo 11. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui ele só fala que o diabo deixou ele e os anjos chegaram e serviram. Mas olha o que ele diz aqui num outro texto, em Lucas. Lucas ele vai dizer assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele
por um tempo. Ou seja, por um tempo, ele vai voltar. Assim acontece também com as nossas vidas. Quantas vezes você passa por uma tentação, uma provação, e você resiste? Daí daqui um pouco passa, parece que vem a calmaria, mas daqui um pouco volta. É isso que acontece. Você resiste, daqui um pouco ele sai, daqui um pouco ele volta a te tentar de novo, para ver se você não vai ceder. E aí você resiste. E nós passamos uma vida inteira assim, para quê? Para sermos fortalecidos, para o Cristo ser formado em nós. Então, com Jesus acontece a mesma coisa, você vai ver. Várias vezes ele vai ser tentado, vai ser os fariseus, os doutores da lei vão ser usados para tentar provar ele. Não pense que não eram os seres das trevas ali usando esses homens para tentar Jesus, para fazer com que ele não continuasse no seu propósito. Então, assim, ele se ausenta por um tempo e daqui um pouco ele retorna. Mas aí você observa também que tem um texto em Tiago que ele vai falar o seguinte: Tiago 4, versículo 7. Ele vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está falando disso. Resista ao diabo, e ele vai fugir. Porém, como Lucas falou, ele se ausentou por um tempo. E daqui um pouco ele volta a te tentar novamente. Mas resista, e ele vai fugir de vós. Glória a Deus. Amém?